Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e queremos dizer da nossa alegria em poder estar junto com vocês mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também por este momento que temos para estudar a Bíblia. E somos gratos a cada um de vocês, amigos e irmãos, que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham com outras pessoas e também somos gratos a todos vocês que oram pelo canal Hora Tranquila, pelo nosso ministério, para que Deus possa, através do seu Santo Espírito, alcançar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra. Nós agradecemos a todos vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila, dizendo de onde vocês acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Adão Santos, de Tocantinópolis. Também um alô especial para Marina Queiroz, de Cianorte. Gisela Ferreira, de Fortaleza, no Ceará. Josi Santos, de Itabuna, na Bahia. Rosa Paulucci Machado, de São Paulo. Solange, de Manilha. Tereza Lima Nascimento, de Capim Grosso, na Bahia. Edna Santos, do Rio de Janeiro, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e vamos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos felizes e agradecidos por este dia que estás nos concedendo e também felizes por podermos estudar a Tua Palavra uma vez mais. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento do estudo que faremos e que possamos tirar lições para a nossa vida e colocar em prática. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos onde quer que estejam estudando a Bíblia conosco, especialmente os que nos escrevem pedindo orações, contando as suas lutas, os seus problemas. Tu conheces muito bem. Dê a cada um as vitórias, as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Daniel, ele era um homem que se destacava de todos os demais daquela época em que ele viveu. Mesmo entre os cristãos, os filhos de Deus, que naquela época era o povo de Israel, Daniel, ele tinha um destaque. Ele tinha um espírito excelente nele. Ele não fazia nada segundo o seu próprio entendimento, a sua própria sabedoria. Ele sempre estava em comunhão com Deus, buscando a direção para o que ele deveria fazer naquele dia. E é tanto que quando Dario assumiu o reino da Babilônia, ele viu em Daniel um homem honrado, um homem honesto, um homem íntegro, em quem ele podia contar com ele no seu reinado ali em Babilônia. Como nós dissemos ontem, o rei Dario, ele dividiu o seu reino em 120 províncias, colocou 120 sátrapas para administrar, porque ele queria ter o controle de todo o seu reino. Ele não ficou somente ele tendo o controle de todas as coisas, mas dividiu as responsabilidades e sobre estes 120 sátrapas colocou 3 presidentes, um deles era Daniel, e a intenção de Dario era colocar Daniel como um governador geral, acima de todos, somente abaixo do rei Dario. Só que os inimigos de Daniel, invejosos, procuraram de todas as formas uma maneira para destruir Daniel. E nós vamos ler Daniel capítulo 6, Daniel 6, versos 6 a 9, nos diz assim a palavra de Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo com o rei, que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas,
que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Vejam, eles enganaram o rei Dario. Como enganaram? Enganaram porque eles disseram que todos os governadores estavam de acordo, e Daniel não estava sabendo disso. Então, mentiram já para o rei. E eles foram à presença do rei Dario e disseram que ele deveria assinar um documento, um decreto, que qualquer pessoa não deveria procurar outro ser humano ou divino que não fosse o rei Dario para resolver e solucionar os problemas. Eles estavam querendo dar a entender que alguns dos sátrapas pudessem querer tomar o reino do rei Dario. Quiseram dar a entender isso, para que o rei estivesse atento, então qualquer coisa que fosse ser pedida tinha que ser diretamente a ele. Só que a Bíblia diz que eles deveriam fazer também pedidos que fossem feitos a deuses, deveria ser diretamente ao rei Dario, colocando-o também como um deus. Esses inimigos de Daniel, eles fingiram ter religiosidade, eles fingiram ter um grande desvelo pelo rei, que jamais possuíram os presidentes e sátrapas, e então pediram ao rei que baixasse esse decreto. E então, durante 30 dias, o rei Dario, por força de um decreto real, ele ficaria sendo um deus para os seus súditos, porque somente ele, somente o rei, o povo podia orar suplicando favores. E então, Dario, ele se deixou levar pela sutileza, pela malícia daqueles homens, deixou-se levar pelo orgulho e também pela vanglória humana, pela soberba, imaginando que seria importante para a sua imagem, junto a seus súditos, receber deles petições, clamores e até mesmo adoração. E então foi cheio dessa vanglória inútil que o rei assinou o decreto religioso. Ele era um governante que estava legislando em caráter religioso, porque ele ia ser agora como um deus. E com este ato, então, o rei Dario estava provocando sérios problemas futuros para si mesmos. Por quê? Porque Daniel, ele, mesmo diante desse decreto, ele não deixou de buscar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Daniel, ele tinha um hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia. E ele orava no seu quarto com as janelas abertas, e todos que passavam viam Daniel orando, clamando a Deus. E então aqueles homens que tramaram contra Daniel, fazendo com que o rei assinasse esse decreto, eles ficaram vigiando para ver se isso ia acontecer, de Daniel continuar orando ao seu Deus. Nessa lei que o rei Dario assinou, existem pelo menos 2 aspectos que merecem atenção. Primeiro, a punição ao transgressor dessa lei que o rei Dario havia assinado era ser lançado na cova dos leões. Isso nunca tinha acontecido no reinado de Babilônia, nem mesmo no reinado agora dos Medos e Persas. Os leões, eles existiam, mas eles eram presos em jaulas, e então, em certo tempo, eles soltavam os leões para que fossem caçados, para que as pessoas caçassem o leão, matassem. Então, uma pessoa ser lançada na cova dos leões por transgredir alguma lei, isso nunca havia acontecido. E em segundo lugar, um outro aspecto dessa lei é que o decreto ele não podia ser alterado. A lei dos Medos e dos Persas não mudava, o rei não voltava atrás. Isso aconteceu quando a rainha Esther estava lá no reinado de Assuero como rainha. É mencionado ali que a lei dos Medos e dos Persas, quando é assinada, ela não é revogada, não volta atrás. E é tanto que Amã,
Ele queria então que Assuero assinasse um decreto determinando a morte de todos os judeus, porque Amã detestava os judeus. E a rainha Esther ficou sabendo através do seu tio Mardoqueu, e ela então jejuou durante 3 dias, juntamente com as suas servas, e todo o povo judeu da província estava jejuando e orando por 3 dias para que ela fosse à presença do rei interceder pelo povo judeu. E isso aconteceu, ela intercedeu e o rei não assinou o decreto, os judeus não foram mortos, e se ele tivesse assinado, ele não tinha como voltar atrás. Mas quem morreu, no caso ali, foi Amã, que estava tramando a morte de todos os judeus naquela ocasião. Então, irmãos, essa trama que existiu contra Daniel pode também existir contra você, pode existir contra mim, pode existir contra qualquer filho de Deus que é fiel a Deus. E como nós dissemos ontem, Daniel, ele, por sua fidelidade a Deus, tudo que ele fazia era corretíssimo, não havia erro nenhum. Ele não fazia vistas grossas para facilitar determinado documento para uma pessoa, ele não aceitava suborno. Daniel era um homem íntegro e eles procuraram achar qualquer deslize na administração dele para poder condená-lo e não conseguiram. E então foram buscar a condenação de Daniel na lei do seu Deus, e que nós vamos continuar vendo a partir de amanhã aqui no nosso estudo. Nós agradecemos a todos vocês por estarem estudando conosco a Bíblia, e eu gostaria que você nunca se esquecesse que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.